Olá, muito bom dia para vocês, meus amados ouvintes e irmãos aqui da Igreja de Peniel. Nós estamos transmitindo para você mais um programa da Escola Dominical. Vamos estar falando hoje sobre Neemias e a reconstrução, reconstruindo os muros. Está aqui a missionária Ana Paula, que ela vai estar dando aí a sequência nesse ensinamento. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Então nós estamos neste trimestre estudando o livro de Esdras e Neemias, e esta aula nós vamos falar sobre o chamado de Neemias para a reconstrução dos muros. Antes de irmos para a lição, vamos olhar um pouco, contextualizar dentro da história estes acontecimentos, para nós entendermos melhor. Estes acontecimentos que estão ali registrados no livro de Esdras e no livro de Neemias. Então, como nós vimos em aulas anteriores, Ciro, o rei da Pérsia, conquista o Império Babilônico e ele faz o decreto permitindo a volta dos exilados de Israel para a sua terra. Só voltam os cativos da Babilônia, só os judeus da tribo de Judá e de Benjamim que retornam à sua terra sob a liderança de Zorobabel. 50 mil, um número muito pequeno perto do número de exilados que existia até então, mas este pequeno remanescente, esse pequeno número volta para reconstruir a sua nação. Então, quando eles chegam lá sob a liderança de Zorobabel, eles iniciam a reconstrução do templo. Porém, a oposição aos moradores que lá já haviam é tão grande, tão acirrada, que vai paralisar esta obra, vai paralisar a reconstrução do templo. Então nós vamos ter aqui o trabalho do templo é interrompido. Em Esdras 4, quando ele vai falar, o escritor bíblico vai falar desta oposição que fez paralisar a construção do templo, ele fala do rei Artaxerxes. Então aqui tem duas interpretações. Ou Artaxerxes seria um título também para os imperadores da Pérsia, seria um título para o rei Cambises, ou o escritor bíblico estava ali no capítulo 4 de Esdras querendo falar de toda a oposição que se seguiu ao longo deste período aqui até o rei Artaxerxes. Aí é uma questão de interpretação, mas que interessa a nós entendermos que essa oposição ela foi acirrada por todo este período, Até na época de Neemias, quando ele vem para reconstruir os muros, ele vai enfrentar uma oposição muito ferrenha. E você tem aqui, do primeiro retorno com Zorobabel até Neemias, você tem um período de 90 anos. Então, 90 anos o povo sofrendo ali uma oposição para conseguir reconstruir a sua nação. Aí nós vamos no reinado de Dário, onde ele permite com que o templo seja reconstruído, e depois de 10 anos, Deus levantou Zacarias, o profeta Zacarias e Ageu, para incitar o povo, dar um novo estímulo, um novo ânimo à liderança, para eles reconstruírem o templo. Então você tem aqui a conclusão do templo depois de 15 anos, Eles retomam a obra depois de 10 anos de paralisação e aqui o templo é concluído. Aí a oposição em relação à reconstrução dos muros continuam e nós vamos ter um período aqui do rei Assuero ou Xerxes. Isso aqui é uma curiosidade, esse rei é o mesmo que foi o esposo da rainha Esther. Então, nesse período que acontece os fatos narrados no livro de Esther, em outro local, lá em Susa, na capital do Império Persa. E depois nós vamos ter o reinado de Artaxerxes. No reinado de Artaxerxes, Esdras, que era um funcionário real, o Artaxerxes permite com que Esdras retorne e volte, para a sua terra, para a terra de Jerusalém, e ele volta com uma missão.
Junto com ele, vai mais ou menos, contando mulheres e crianças, 5.000 pessoas que retornam junto com ele, muito poucas pessoas. Aqui você teve com Zorobabel 50.000 pessoas, aqui você vai ter 5.000 pessoas que retornam. 10% mais ou menos. Mais ou menos. Então, esse pequeno número retorna, né, com Esdras, e o objetivo de Esdras é espiritual. Ele vem com muitas riquezas, dado pelo rei Artaxerxes, muitas riquezas para o templo, e o objetivo dele era um objetivo de restauração espiritual. E ele vai ser contemporâneo de Neemias, porque depois de 13 anos de que Esdras vem para Jerusalém, aí vai vir Neemias. E qual que é o objetivo de Neemias? Neemias vai, né, também pede permissão para Artaxerxes. Ele era um copeiro, ele tinha um cargo ali de confiança, um elevado cargo. Ele que era responsável pela segurança do rei em relação à comida, bebida, para que não fosse envenenado. Então era um cargo altíssimo, de elevada confiança. E ele consegue permissão do rei Artaxerxes para ir a Jerusalém. Com qual propósito? Reconstruir os muros. Então nós temos um período aqui de 90 anos desta história registrada em Esdras e em Neemias. E o interessante, quando nós estudamos estes dois livros, nós podemos ver que os autores, você tem ali, acredita que Esdras, né, escreveu o livro, assim também umas porções por Neemias, no livro de Neemias, mas que a visão desse escritor bíblico, desses atores bíblicos, era de que a mão de Deus, ela está sobre a história é conduzida pelas mãos de Deus. Na verdade, esses dois livros, eles vão nos ensinar a questão a todo momento eles vão falar, nós dependemos de Deus, né? Então o que eles querem ali ensinar é que se nós formos obedientes, aceitarmos a dependência de Deus, nós vamos conseguir cumprir os seus propósitos, que são os melhores para a nossa nação. Mas se a nação desobedecer, se não aceitar esta dependência de Deus, nós então vamos ser destruídos como povo. Então eles falam da misericórdia de Deus, de a todo momento estender a mão para a nação de Israel, para que essa nação possa aceitar e reconhecer essa dependência. Então é Deus dirigindo a história, guiando a história, usando homens de coragem para poder cumprir os seus propósitos, né? Então é uma história de dependência, né? Que ensina essa dependência do ser humano na história em relação a Deus. Na verdade, toda a Bíblia ela quer nos ensinar isso. Ela quer ensinar desde Adão e Eva que nós existimos e precisamos por Deus, né? Graças a Deus, Ele que nos deu esta existência. Agora Ele quer nos ensinar somente uma coisa, que nós somos dependentes dEle. Bom, mas enfim, vamos então para o texto-chave, Neemias 1:4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então Neemias, vivendo ali no palácio em Susa, ele pergunta para o seu irmão como que vão as coisas em Jerusalém. E ele vem com más notícias. Olha, Jerusalém está uma terra arrasada, os muros estão derribados, destruídos, parece terra de ninguém. E quando ele ouve isso, ele se entristece muito em seu coração. E ele propõe em seu coração começar uma guerra. Que guerra ele começa? Uma guerra de oração. E é isso que nós vamos ver hoje. É interessante que ele sente, né, que ele lamenta, que ele jejua, que ele ora, porque ele sente ali um amor pela sua pátria, um amor pelo seu povo, e isso vai um pouco além do patriotismo, né? Porque envolve a fé também, porque ele sabia que eles têm uma promessa de vitória, que são uma nação escolhida, uma nação que o Senhor tem um propósito de realizar um trabalho grande dentro daquela nação. Então envolve ali não só o patriotismo, mas também a fé, o desejo, né, de fazer parte desse projeto maravilhoso que Deus já tinha estabelecido para eles. Então olha lá, a maior força da terra, a oração.
Neemias, ele se identifica com a necessidade do povo que vivia ali em Jerusalém. O que se representavam esses muros destruídos? É uma terra arrasada, uma cidade na época com os muros destruídos, era uma terra de ninguém, uma terra arrasada, né? Não havia segurança, não havia paz. Qualquer inimigo entrava facilmente. Os muros representavam a segurança, a paz e a identidade. Os muros representavam a identidade deste povo. E quando Neemias ouve falar aquilo, ele coloca aquela necessidade como sendo a necessidade dele. Então, a primeira coisa que nós vemos aí, ele se identifica com essa necessidade. Jerusalém está com os muros destruídos, desprotegida. Os muros representavam a ordem, a paz, a proteção, a autoridade, o respeito. Então, o povo estava vivendo em opróbrio, em humilhação. Quando ele se identifica com essa necessidade, o que nós temos então? Qual é o sentimento que nós temos aqui? Empatia. O que é empatia? Um verdadeiro interesse pelos outros. Ele identificou-se com o povo. Uma situação é você ouvir falar que existe um problema e aí você ora 1 dia, 2 dias, 3 dias por este problema e até que ele se passa, né, e você até se esqueceu que aquilo existe. Te incomoda por um período. Mas Neemias não, Neemias orou 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele orou até Deus responder, e Deus respondeu no 4º mês. Ele fez 4 meses de jejum e de oração, esperando uma providência de Deus. Isso que é verdadeiramente se identificar, né, ter esse sentimento de empatia, se colocar no lugar do outro. O problema do outro é meu, eu sou responsável pelo outro, eu sou responsável pelos problemas do outro. Ele não tinha perdido a identidade dele, né? Ele estava em outra nação, estava vivendo no conforto do palácio, mas ele sentiu a dor do povo dele. E aí essa questão, imagina como que foi difícil para Neemias chegar naquela posição de ser o homem de confiança do rei. Mais difícil ainda porque quando ele começou a orar, Deus colocou no coração dele: você vai pedir para o rei para tentar conseguir reconstruir os muros. Então ele colocou este propósito em seu coração, de chegar ao rei e pedir. Mais difícil do que ele ter conseguido chegar à posição de copeiro do rei, seria agora o rei permitir um homem de confiança e resolver o problema de uma terra muito distante. Seria algo quase que impossível. Ele sabia disso, por isso que ele orou. Porque como nós vemos a impossibilidade de algo acontecer, nós sabemos que na oração é que nós sabemos que Deus tem infinitamente soluções para o nosso problema. Então, e quem era Neemias? Neemias era um homem de posição, de status, invejado por muitos. Qualquer um queria estar no lugar dele, vivendo no palácio. No momento ali havia paz no império, ele poderia continuar sua vida num comodismo, envelhecer ali no palácio, naquele comodismo, sem maiores constrangimentos, sem maiores aflições. Mas quando você acata o problema, inicia uma guerra na oração, um propósito é colocar no seu coração, há uma primeira escolha, que é sair do comodismo. E ele resolveu sair do comodismo. Existe um problema e eu vou enfrentar este problema. Mas você está tão acomodado aqui no palácio, você vive tão bem aqui no palácio. Não, mas eu vou sair deste comodismo. Ele vai enfrentar. Ele chega ao rei, o rei pergunta: por que você está tão triste? Ele fala: porque o meu povo, enquanto eu estou aqui vivendo muito bem, o meu povo está em opróbrio e eu preciso fazer alguma coisa. E ali, como a mão de Deus era com ele, esse propósito era o propósito de Deus, toca no coração de Artaxerxes e permite dar uma escolta para Neemias ir a Jerusalém, dar os materiais para a reconstrução do muro e permite ele voltar a Jerusalém com esse propósito, reconstruir os muros. Então, quais são os muros, né, que nós precisamos reconstruir nas nossas vidas? Precisamos primeiro partir para a guerra, identificar qual é esse muro. Identificar como sendo um problema nosso e partir para a guerra da oração e sair do comodismo.
E ele optou por sair do comodismo. Então, sair do comodismo, vivia no palácio como copeiro do rei. E então ele sai do comodismo e inicia essa guerra, que é a guerra da oração. Você tem visto a oração como uma guerra ou tem preferido a comodidade? Eis uma pergunta, principalmente para nós que somos cristãos. Qual é a nossa escolha? Né? Nós temos enfrentado esta guerra em oração ou nós temos preferido a comodidade? Certos problemas não me interessam, ou certos problemas eu até me preocupo, mas não coloco como sendo verdadeiramente meus. Precisa se colocar como um agente solucionador, né? Ver o problema e falar assim, não, eu posso fazer parte dessa solução, né? Eu vou interferir, eu vou interceder, eu vou orar, eu vou jejuar, vou fazer alguma coisa para que Deus me atenda, para que esse problema não se torne só o problema do outro, mas o problema se torne meu problema também, e assim a gente consegue juntos, né, unidos, superar as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. E assim como nós vimos quando Daniel orou para que o povo pudesse retornar à sua terra, a mesma oração de Daniel, Neemias vai fazer uma oração com o mesmo padrão, essas duas orações. E Neemias ele começa na adoração, em sua oração. Primeiro ele adora, ele focaliza seus pensamentos sobre a grandeza de Deus. Quanto maior Deus é para ele, menor é o seu problema. Então quando você começa a orar, você não vai olhar o problema, você vai olhar a grandeza de Deus, porque aí o seu problema fica pequeno. Não há problema para o nosso Deus. O nosso Deus ele só tem soluções, mas ele quer nos colocar diante de uma posição para que ele possa nos usar. E como nós encontramos esse propósito que Deus tem para as nossas vidas? Através da oração. Se não fosse Neemias se identificar com esse problema e partir para a guerra da oração, Neemias talvez hoje não seria conhecido por nós, né? Ele foi um copeiro, mas que não deixou nem registros da sua existência. O que mudou o percurso da história na vida de Neemias foi ele, através da oração, ele colocou-se na posição onde Deus queria usá-lo. Então, para nós conhecermos o propósito, porque nós não estamos aqui nesta terra por acaso, existe um propósito na vida de cada um de nós. Mas qual é este propósito? O que Deus quer de você? O que Deus quer de nós? Comece a orar. É a partir da oração que Deus te coloca no ponto onde Ele pode falar, agora eu posso usá-lo. Então, começa na oração. Assim foi com Neemias. Neemias, ele alcançou o propósito que Deus tinha nesta terra para ele, quando ele propôs em seu coração partir para a guerra da oração. Mas para isso precisa se sair do comodismo. Aí ele, assim como Daniel que nós vimos, ele confessa o pecado de todo o povo como sendo também o pecado dele. O Senhor, nós sofremos assim porque nós pecamos contra Ti. Então um sinal de humildade quando nós reconhecemos que somos pecadores. E ele começa o seu pedido, ele começa a sua petição. E aí, acabou? Não. Ele adora, ele confessa seus pecados, ele pede e ele persevera. Não, a oração ela tem que ser seguida por perseverança. Isso é um comprometimento. Eu estou comprometida com esta situação, então eu vou perseverar nesta oração. Na busca do resultado. Ele persevera. Agora, quais são as orações, os tipos de orações que são orações erradas? Muitas vezes nós erramos, nós não atingimos o propósito que Deus tem para as nossas vidas, ou encontramos através da oração, porque nós oramos de forma errada. O que é orar de forma errada? Orações egoístas. O que são orações egoístas? Orações pensando apenas em mim, no meu bem-estar material, e não no projeto de Deus para este mundo, mas apenas no meu bem-estar material.
Então são orações voltadas para enxerga o eu. só as necessidades próprias, né? Próprias. Não enxerga a necessidade da nação, da cidade, da família, né? Da igreja, da comunidade. Então aquela oração que é exclusivamente para si. Justamente. Ou se não, enxerga apenas a necessidade sua e da família, né? Não abre esse... porque o que a Bíblia fala, né? Que Deus ama todos e quer que todos sejam salvos. Então o projeto de Deus é para o mundo, é mundial. E nós nesta terra somos instrumentos para o cumprimento deste projeto. Então nossa visão da nossa oração não pode ser aquela oração voltada apenas para o nosso mundinho, mas tem que ser uma oração ousada. Oração ousada. Foi uma oração extremamente ousada quando Neemias decidiu se colocar como um agente, um instrumento para Deus usar para a reconstrução dos muros. 90 anos que esse muro estava derribado. E até porque ele não tinha recurso financeiro nenhum, né? Ele não tinha... E a impossibilidade da permissão do rei de tirar ali um copeiro de confiança para fazer uma tarefa que não tinha nenhum interesse para o rei. Então foi uma ousadia muito grande. Ele não tinha recurso, ele estava ocupado, ele não tinha um tempo livre para estar empregando esse empreendimento, mas ele foi ousado e falou assim, não, eu creio que Deus vai criar condições e se colocou à disposição. Oração autossuficiente, um outro erro quando nós oramos. O que é a oração autossuficiente? Tem pessoas que têm medo de pedir. Tem pessoas que em sua oração já acham que tá bom. Não vou pedir não, porque parece que eu estou sendo ingrata. Ou acham que são indignas de pedir para Deus. Mas, nós fizemos uma campanha de Neemias. E nessa campanha de Neemias nós fizemos 4 semanas, né, de oração e jejum nesta campanha. E aí nós, inclusive nos estudos que nós estávamos fazendo, era este estudo inclusive, nós falamos, olha, escreva uma carta para Deus pedindo o que você quer, né, conforme o propósito dele. Se é propósito dele o seu pedido, escreva uma carta detalhando a forma que você quer, o jeito que você quer, tudo conforme a vontade de Deus. E uma irmã, a nossa irmã Thaís, inclusive ela já testemunhou em um dos cultos, ela escreveu uma carta pedindo uma casa. No momento não tinha como fazer empréstimo, estava tudo bloqueado para ela. Mas ela escreve essa carta detalhando, eu quero uma casa com tantos cômodos, eu vou precisar de tantos cômodos nessa casa, vou precisar de uma casa no fundo para o meu irmão. E ela detalha a casa que ela quer. E ela conseguiu. Antes de terminar a campanha, Deus deu para ela, diante daquela impossibilidade, né? Ela ousou na sua oração, ela pediu. E do jeito que ela pediu e detalhou nesta carta, ela tem até falou assim, eu guardei esta carta, porque quando vocês lerem esta carta, vocês vão ver que é a casa que eu moro hoje, é a que eu descrevi. Detalhadamente. Então assim, nós precisamos ousar em nossas petições, né? Não são petições egoístas, mas nós precisamos ser ousados quando nós pedimos aquilo que está dentro do propósito de Deus, que está dentro daquilo que agrada a Deus, porque Deus quer o melhor para nós. Então, errado essas orações, ou se não, muitas vezes o que nós pensamos, eu não vou pedir isso para Deus, não, porque nós achamos que tudo depende de nós, né? Tudo é nós, é mérito nosso, esquecemos dessa dependência nas mínimas coisas. E a oração autopiedosa? O que é essa oração autopiedosa? Na oração você só fala dos seus problemas, você só reclama, só murmura para Deus. Deus está esperando, mas o que você quer? E ele só escuta murmuração, problemas. Deus não tem problema para te dar, Deus tem soluções para te dar. E Ele que vai agir na sua mente para que você possa usar de estratégias e alcançar estas soluções. Ele vai abrindo as portas, ele vai tirando os obstáculos, ele vai moldando a história para que esse teu pedido seja realizado.
Mas muitos na oração apenas, tadinho de mim, coitadinho de mim, sou um pobre, sofredor. Só apresenta o problema para Deus, só não problema. busca, né, então uma assim, solução. Peça e ouse naquilo que você está pedindo, né? Não esqueça que numa oração, a primeira coisa que você faz é engrandecer o nome de Deus, porque quando você engrandece o nome de Deus, faz você lembrar que o seu problema é pequeno, que você está recorrendo àquele que tem infinitamente mais para te dar daquilo que você pede ou necessita, né? Que tem o melhor para você. Como está sendo a sua oração? A oração dá-nos um sentido de propósito, nos direciona naquilo em que Deus nos quer usar. Então, o que é o grande mal do nosso século, o século XXI, o século do comodismo, né? Onde nós temos tudo pronto, tudo preparado, tudo muito fácil. O grande mal deste século é que nós, cristãos, deixamos de lado a oração, não damos o valor que a oração devida, que a oração tem que ser dada. E o que tem acontecido? Muitos têm passado por esta terra, têm vivido nesta terra de forma muito bem, com muita comodidade. Se esquece de realmente apresentar os problemas a Deus através da oração. Na verdade, não identifica problemas. Muitas vezes acha que a vida é aquilo, né? A vida é aquilo, não ousa naquilo que Deus tem para ele. Então, ele passa por essa terra sem cumprir o projeto, o propósito que Deus tem desde o início do mundo. Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós somos obra do acaso, nós somos obra do desígnio, né? Nós somos obra do desígnio. Existe um projeto de Deus para você. Assim como existia na vida de Neemias, Deus tinha Neemias para ser usado ali como instrumento, uma liderança para reconstruir os muros de Jerusalém. Nós vamos ver que coisa maravilhosa que foi essa estadia de Neemias em Jerusalém. Nós vamos ver nas próximas aulas, não percam. Mas, para isso, Neemias teve que fazer uma opção. Sair do habitual, sair do comodismo e ousar em uma oração persistente. Ele ousou em uma oração persistente. Então, para encerrarmos, olha lá. Sentimos que nada somos, pois tudo és tu e em ti. Diante de tantos problemas, né? Diante de tantas dificuldades, nós sentimos que nada somos, assim como Neemias. Quem era Neemias para resolver aquele problema do povo de 90 anos, que há 90 anos estava sendo humilhado com os muros que eles não conseguiam reerguer? Sentimos que algo somos, isso também vem de ti, mas espera aí. Quando ele começa a orar é porque ele sabia que algo ele era, e isso também vem de Deus. Sabemos que nada somos, mas tu nos ajuda a ser algo. E ele descobriu isso na oração. Olha, eu nada sou, meu Deus, mas eu sei que tu vai me ajudar a ser algo, porque eu sei que as suas mãos, se for comigo, e o livro de Neemias e de Esdras é o que mais fala, e as mãos do Senhor será sobre nós. Eu sei que eu vou conseguir o impossível. Sabemos que nada somos, mas tu nos ajuda a ser algo. Então, às vezes você acha que a tua vida é isso, mas não. Existe algo a mais, muito grande, que Deus quer realizar na sua vida. Existe um propósito que Deus quer deixar registrado na história para a sua vida. Mas para você descobrir qual é este propósito, comece esta guerra na oração. Comece a enxergar conforme a lente de Deus na história, porque nós somos muito terrenos. Nós achamos que estamos aqui para sobreviver, mas nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos nesta terra para ser, para viver.
Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. E quantos têm pensado em tirar a sua vida? Quantos têm pensado em acabar com a sua existência nesta terra? É um privilégio a vida que Deus te deu. É algo incrível a vida que Deus te deu. Comece a descobrir esta vida através de uma oração de arrependimento, através de uma oração onde você encontrará o propósito que Deus tem para você. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Maravilha. Queridos ouvintes, aproveitar esse momento que nós estivemos aqui falando de Neemias e a reconstrução do muro, quantas situações na nossa vida que a gente precisa estar reedificando, reconstruindo, né? Coisas, sonhos que foram destruídos, projetos que nós tínhamos, a nossa própria vida, o nosso próprio ser. Precisamos às vezes estar nos fortalecendo, precisamos da ajuda de Deus para a gente estar se reerguendo, né? Então, diante dos desafios, diante dos obstáculos que surgirem na sua frente, não enfrenta isso sozinho. Neemias, quando ele viu aquela situação em que se encontrava ali o seu povo, ele recorreu a Deus, em primeiro lugar. Ele pediu a Deus ali uma direção, um fortalecimento, né? Ele buscou ali uma comunhão, um contato genuíno com o Senhor. Depois ele foi atrás de alguém que pudesse ajudá-lo. Foi onde ele ali conversou com o rei e ele obteve ajuda. E não parou por aí, depois ele reuniu pessoas, né, para ajudá-la naquele empreendimento. Então não pense que você vai conseguir as coisas sozinho, né? Fale com o seu Deus, né? Coloque as coisas diante de Deus e busque essa ajuda, assim como Neemias fez, né? Compartilha ali a sua dificuldade, né? Com a tua igreja, com o seu cônjuge, com o seu pastor, e eu tenho certeza que as suas forças serão maiores. Coloque Deus diante das suas dificuldades, diante dos seus desafios. Mostre que você é uma pessoa de fé, que você realmente teme esse Deus e que você pode contar com Ele. Amém? Gostaria de orar por você e você una sua fé conosco neste momento de oração para você receber de Deus aquilo que você precisa. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que foi, Senhor, ministrada, que foi estudada. Ó Deus, assim como Neemias, Senhor, creu, Pai, que o Senhor estaria com ele nesse empreendimento, nós cremos também que o Senhor é conosco, Senhor. Então, Senhor meu Deus, derrama sobre nós a sua graça, a sua virtude, alcance essas pessoas, ó Pai, que estão agora enfrentando dificuldade no seu lar, no seu casamento, né, no seu trabalho, ó Pai, que estão enfrentando dificuldades dentro de si, ó Pai, dificuldades essas, ó Deus, que a pessoa se sente inferior, se sente incapaz, se sente, ó Deus, numa situação em que ela não consegue encontrar saída. Ó Pai, mas nós sabemos que Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Nós sabemos que Tu és o Deus que realiza o impossível, ó Pai. Portanto, neste momento, Senhor, realiza o impossível na vida dessa pessoa. Realiza o impossível na vida, Senhor Jesus, desse que está enfrentando essa dificuldade, Senhor, mas que neste momento ele coloca a sua fé em ação. Deus Todo-Poderoso, entra com mão de providência, Senhor, fortalecendo, dando estrutura, dando suporte, Senhor, enviando o auxílio necessário para que o Teu povo possa levantar novos muros, ó Pai, para que nós possamos ver, Senhor Jesus, a Sua mão cooperando conosco. Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, ó Deus, e ministramos a Sua bênção, em nome de Jesus. Amém.